sabia que existe um mundo ao qual poucas pessoas já visitaram e que lá existem seres e criaturas estranhas que são capazes de fazerem acreditar que um pesadelo seria o seu melhor sonho? Bom, vem comigo que eu irei te apresentar um mundo chamado de Sete Além, o universo paralelo. Fala pessoal, eu me chamo Fábio e esse é o canal Universo Top. Hoje irei falar de um mistério que tem intrigado algumas pessoas ao redor do mundo. Antes de tudo, você já ouviu falar em Sete Além? Esse lugar seria uma outra realidade, ou podemos dizer, um universo paralelo ao mundo real, onde, segundo teorias, todos podem chegar, inclusive você. Não se sabe exatamente como seria Sete Além. O que temos de informações desse lugar é alguns relatos na internet de pessoas que já estiveram de alguma forma dentro desse universo paralelo. Sete Além seria algo bem próximo da nossa realidade, só que bem mais obscura e com tons de filmes de terror e com ambientes em meio à neblina, sem a luz do sol e com pessoas de olhos negros e fundos e algumas vezes até amarelados. Com base nessas poucas informações que existem na internet, podemos concluir que lá não é um lugar nem um pouco agradável e com certeza você não ia gostar de parar nesse lugar. O segundo relato que irei falar nesse vídeo com certeza vai te colocar medo, mas antes disso, vamos falar sobre uma das histórias que intrigou algumas pessoas. Um dos primeiros relatos mais famosos sobre visitas a este lugar é de uma mulher chamada Antônia, que supostamente teria perdido a sua filha em Sete Além. Tudo estava tranquilo e normal. Antônia estava na sua casa quando do nada seu telefone começou a tocar. Quando ela atendeu a ligação, ela ouviu a voz de um homem dizendo que ela precisaria ir buscar sua filha em uma escadaria de um condomínio. Antônia, sem entender o que estava acontecendo, perguntou: "Como assim? Que condomínio? Minha filha está aqui em casa." No dia seguinte, a filha de Antônia resolve passear com seu pai. E quando voltou, estava muito assustada e vestia uma camisa verde. A filha, bem assustada, contou para a mãe que se perdeu em um prédio enquanto estava passeando com seu pai. Como ela não sabia aonde estava, começou a chorar e a gritar muito, até que um homem de olhos amarelos apareceu para ajudá-la e disse que estava perdida em Sete Além. Antônia, sem querer acreditar, começou a achar que sua filha estava maluca, mas a garotinha jurava de pé juntos que era tudo verdade. Inclusive, a garotinha disse à mãe que esse homem de olhos amarelos havia ligado para ela para avisar que ela estava perdida nesse lugar. E o mais intrigante é que tudo isso teria acontecido durante algumas horas no mundo real. Mas, segundo a garotinha, ela teria ficado em Sete Além durante o período de 6 dias com esse homem. E para sair de Sete Além, esse homem teria levado ela a uma escadaria que ela desceu e teria encontrado o seu pai novamente ali naquele lugar. E que ele a levou de volta para casa. O que vocês acham disso tudo? Deixem aí nos comentários o que vocês fariam no lugar de Antônia e se você já passou por alguma experiência parecida. Esse segundo relato sobre Sete Além realmente é de arrepiar. A situação ocorreu em um parque de diversões e aconteceu com uma mulher chamada de Tatiane. Tatiane era muito cética e não acreditava muito em realidades paralelas e nem muito menos em um mundo chamado de Sete Além. Tatiane gostava de fazer algumas trilhas e resolveu entrar em um parque de diversões de sua cidade para poder se aventurar nas diversas trilhas que haviam no parque. Era próximo de 9 horas da manhã. Ela, caminhando pelas trilhas do parque, começou a notar algumas coisas estranhas. Aquela trilha que ela já havia feito antes não estava mais da mesma forma. O ambiente foi mudando aos poucos e durante a sua caminhada pelas trilhas, ela encontra um mendigo deitado ao lado de uma árvore gigantesca. A árvore não tinha folhas e só se ouvia barulhos dos galhos rangendo um no outro. Ao chegar próximo ao mendigo, o mesmo tinha uma aparência amarelada. Isso mesmo, a pele do mendigo estava em tons de amarelo. Tatiane sempre frequentou aquele parque e nunca havia visto aquele mendigo ali antes. Apesar das coisas estarem meio estranhas, Tatiane resolveu continuar sua trilha. No decorrer da trilha, Tatiane sentiu uma vontade imensa de fazer xixi e viu que tinha que sair da trilha. Então resolveu sair um pouco para o lado, né? E ali ela entrou entre os arbustos e desceu uma pequena ladeira para fugir da visão de possíveis pessoas que pudessem passar ali naquele momento, como ciclistas e outras pessoas que estavam fazendo suas caminhadas.
Ela então se abaixou para fazer xixi, terminou e resolveu voltar. Resolveu sair do meio daquelas árvores, daqueles arbustos que ela havia entrado, e começou a subir aquela pequena ladeira. Porém, ela não conseguiu encontrar a trilha de volta. Ao olhar para o lado esquerdo, ela viu uma pequena trilha. Havia uma cerca de arame que levava ao fundo do parque, e ali ela saía em uma rua ao qual ela não conhecia. Bom, ela olhou para o relógio e viu que já estava ficando tarde demais e que não acharia mais a trilha que ela precisava para poder sair daquele lugar. Tatiana resolveu descer na pequena trilha em direção à cerca de arame. Ao chegar mais próximo, ela encontra um portão meio velho e quebrado. Ela atravessa o portão e chega a uma rua que aparentemente contorna o parque, ou seja, que dá a volta ao parque e sai na saída principal. Tatiane começa a andar em sentido à esquina para poder dar a volta no parque. Porém, ela não consegue chegar na esquina. Ela anda, anda, anda e não chega ao final da rua, como se estivesse vivendo em um loop infinito. Ao olhar o relógio, ela viu que o tempo estava parado em 12h13 e os segundos não passavam. Ela se desesperou e começou a correr e correr, e mesmo assim não conseguiu chegar ao final da esquina. Tatiana, já cansada, resolveu parar, e quando ela para, ela olhou para o final da esquina e viu que em seu sentido vinha alguns caminhões antigos e bem velhos. Tatiana, quando percebeu que os caminhões estavam passando ao seu lado, resolveu olhar para os motoristas e nota que os motoristas estavam todos olhando para ela com cara feia. Tatiana começa a entrar em pânico e resolve olhar para trás para ver se poderia voltar por onde ela veio. Só que, ao olhar para trás, ela percebe que não existe mais a entrada do parque aonde ela havia saído. Não tinha para onde ela correr ou fugir. Quando do nada, ao olhar para o outro lado, ela nota que vem alguém andando bem devagar e nota que é aquele mendigo que ela havia visto lá no início da trilha. Ao chegar perto dela, ela nota a pele amarelada dele e confirma que era mesmo o mesmo mendigo. Só que dessa vez ele estava com os olhos bem amarelados. E ele, olhando para ela fixamente, fala as seguintes palavras: "Moça, você tem que sair daqui, urgente, aqui é muito perigoso." Tatiana, já chorando e soluçando, resolve perguntar: "Mas como eu saio daqui? Onde fica o caminho para mim sair daqui?" O mendigo respondeu: "Aqui, moça", e apontou para o lado direito, e ali estava o caminho e a saída de volta à trilha inicial que Tatiana fazia. E assim fez Tatiana. Subiu a trilha que o mendigo indicou e do nada saiu no lugar inicial e começou a ouvir pessoas conversando, ciclistas passando e pessoas caminhando. Tatiana resolve olhar seu relógio e nota que está funcionando normal e são exatamente 9h03 da manhã, ou seja, Tatiana esteve perdida por 3 minutos no mundo real, porém o lugar aonde ela foi parar foram exatamente 3 horas e 13 minutos de angústia perdida em Sete Além. E aí, o que você acha? Você acredita nisso? Você faria isso no lugar de Tatiana? Você acredita em universos paralelos? Você já teve alguma experiência próximo disso ou parecida? Deixe aí nos comentários que fazemos vídeos sobre todos os relatos que vocês indicarem pra gente. Mas galera, lembrando que até hoje não existe nada que possa provar ou justificar a existência de Sete Além. Segundo teorias, os portais para se chegar a Sete Além estariam espalhados pelo mundo e universo, e para entrar seria só encontrar esses portais. Porém, pelas histórias e relatos, você iria parar em Sete Além apenas por engano. E você aceitaria ir para lá? Até mais galera, valeu e até o próximo vídeo.